Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica e hoje a gente vai estudar a lição 5, Como Brilha a Verdadeira Luz. Estamos estudando as cartas de João, ainda estamos na primeira carta de João e hoje a gente vai ler, vamos ter como base 1 João 2, de 7 a 14. Mas antes disso, eu queria compartilhar com você os nossos objetivos, né? Que é entender que o crente verdadeiro, o verdadeiro cristão, reflete o caráter de Cristo. Não é só dizer que é crente, é mostrar que é crente mostrando Cristo. É persistir na busca pelo aprimoramento da vida cristã. O crente de verdade também vai entender que você não é a luz de Cristo hoje e vai ser eternamente. Você vai perceber que todos os dias a gente tem que ser aprimorado, tem que ser aperfeiçoado para cada vez mais refletir cada vez mais a luz de Cristo. E por fim é obedecer a palavra de Deus por amor. Como já comentamos, o texto base de hoje está em 1 João 2, de 7 a 14. Agora você vai dar uma pausa no vídeo, vai pegar a sua Bíblia, vai ler com calma o texto base de hoje, vai marcar versículos, ler com bastante calma, depois você volta para a gente continuar a aula de hoje. Agora que você já leu o texto base de hoje, o versículo-chave da lição de hoje está em João 15, 12, que fala assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse versículo é interessante porque ele não para em outros, ele fala assim, ele não fala assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Nós estamos numa época onde o conceito de amor é muito relativo, cada um sabe o que significa amar, cada um diz para si o conceito, o significado da palavra amor. Mas Deus é tão bom, tão claro, tão direto, que ele fala o seguinte: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E Deus, ele se revela na palavra de Deus como é o amor dele. Na verdade, Deus é o próprio amor, né? Então, assim, nós não temos desculpas de dizer que a gente não sabe como amar. De fato, a gente pode ter alguma dificuldade, mas o próprio amor nos ensina a amar, né? Então, assim, não é amar de qualquer maneira. Não é amar de longe, não é amar ir lá e cá. É amar como Cristo nos amou, como Deus ama a gente. Você já ouviu aquela expressão, pernas para que te quero? Essa expressão, ela dá uma ideia de um perigo iminente, você tem que sair correndo e haja perna para você correr e fugir daquele perigo. Mas a mesma coisa, não adianta você ter perna para fugir se você não sabe para onde você vai. Então eu adaptei aqui para luz para que te quero. Nós precisamos ser luz para que as pessoas consigam ver, né, com claridade, com clareza, o caminho que elas estão, o caminho que elas devem seguir. Elas podem ter pernas incrivelmente grandes e rápidas, mas se elas não souberem para onde estão indo, se elas não tiverem clareza para onde estão caminhando, elas certamente vão chegar num abismo mais rápido, né? Então, nós vamos ver na lição de hoje que nós precisamos refletir a luz de Cristo no nosso caráter. Nós precisamos ser aqueles postes de luz, aquela marcação de nós das estradas, para que as pessoas consigam ver, olha, o caminho aqui, é por aqui que a gente tem que ir, aqui é o caminho certo, aqui é o caminho que vai te levar para onde você quer, né? Para onde você precisa. Então a gente vai ver na lição de hoje com o João que existem 3 elementos fundamentais para a gente refletir o caráter de Cristo e sermos luz, que é a obediência, o amor e a convicção. A primeira parte da lição vai falar justamente sobre a obediência, que a luz brilha na obediência a Deus. 1 João 2, 7 e 8 vai falar sobre isso, sobre os mandamentos. Quando nós obedecemos a Deus, esse já é o passo, né? Um dos passos para que a luz de Cristo seja visível em nós. Algumas pessoas acham que o crente não precisa se preocupar com a lei, porque vivemos na graça, então eu posso fazer o que eu quiser, mas isso é um erro. E existem alguns perigos para isso, né? Quem acredita que nenhuma lei pode o segurar, nenhuma lei é necessária para ele, se sente tão livre que vive de acordo com a sua interpretação, com a sua fé. Ela determina o que ela deve acreditar ou não, né? Podem se sentir tão livres que vivem de maneira licenciosa e tudo é permitido. E não se ligam, não se preocupam com as consequências morais ou espirituais. E além disso, também falta, para quem diz que vive sem lei, existe a falta de uma diretriz clara de uma vida sã, de um padrão. E aí, no meio do caminho, ela pode se perder, né, no propósito de vida dela, de uma maneira que honre a Deus. Gálatas 5,13 fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, verdade? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A luz brilha na obediência à lei de Deus, mas tem pessoas também que acham que tem que observar todos os detalhes da lei do Antigo Testamento, por exemplo, aquelas leis cerimoniais, tem que se preocupar com
a trombeta tocando, as festas, os dias. Isso também é um erro, porque a Bíblia fala que se você cair em uma parte da lei, você cai na lei inteira. Então, isso é perigoso achar que a gente tem que seguir todos aqueles rituais do Antigo Testamento. A gente tem que separar o que eram leis cerimoniais e o que são, de fato, as leis morais de Deus, cujos quais os princípios, valores estão expressos e eles permanecem ainda vigorando, né? E permanecerão para sempre. As pessoas que enfatizam, como os fariseus enfatizavam de maneira muito clara a lei, de forma que até eles faziam subleis, né, para que as leis fossem seguidas. E observar a lei dessa maneira, a lei pela lei, simplesmente por obedecer a lei, a pessoa pode começar a achar que é isso que agrada a Deus. E achar até que ela é muito boa, né? E aí, o que acontece? Quando ela acha que ela é muito boa porque ela segue a lei, na verdade ela está sendo iludida porque ela não segue toda a lei, porque ninguém consegue seguir toda a lei, ela vai começar a achar que a salvação é pelas obras, não pela fé. Ou seja, o fato dela cumprir toda a lei é uma boa obra, então ela acaba sendo merecedora da salvação. E aí Gálatas 3:10 fala o seguinte: porque todos quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se a gente segue a lei por uma questão somente por seguir a lei, achando que estamos cumprindo toda ela, nós estamos em maldição porque nós não conseguimos seguir toda a lei. Então, quando falamos que nós estamos debaixo da graça, é justamente porque nós somos livres em Jesus, né? Não para fazer o que nós queremos, mas nós não precisamos seguir, não precisamos ter a preocupação de letra por letra, conseguimos discernir o que são os valores morais, o que são os princípios morais de Deus para que norteiem a nossa vida. E aí o que Deus espera de nós é justamente que nós vivamos debaixo da lei do amor, né? Não é uma lei, um jugo legalista, mas é uma lei que considera o amor como ponto principal. E aí a gente pode destacar um pouquinho sobre isso, que quando a gente leva a nossa vida na perspectiva da lei do amor, como Jesus ensinou, a gente começa a ter o que é mais importante. Primeiro, é centrar a nossa vida em Cristo. Porque nós entendemos que não é viver sem lei e muito menos ficar apegado a todos os detalhes da lei que vão nos fazer nos aproximar de Deus. Mas é o próprio Cristo. Porque a lei do amor, ele nos amou, ele veio ao mundo para nos libertar. Então é nele, né, que toda a lei se cumpre. É para ele que eu tenho que focar, é nele que meus olhos têm que ir. Né? Outra coisa interessante é que aqueles que entendem que nós estamos na perspectiva da lei do amor, nós conseguimos ver um equilíbrio entre liberdade, né? E porque estamos vendo na graça, mas também da responsabilidade da santidade. Então nós somos livres para viver, nós não somos mais condenados, né, pelo pecado, mas também nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de buscar cada vez mais conhecer o Senhor. E essa lei, né, do amor, ela não se baseia apenas em coisas externas, em seguir regras externas. É uma lei que ela vem a partir da transformação do nosso coração, da nossa mente, a partir do novo nascimento, a partir do nosso encontro com Jesus. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, a luz brilha na obediência à lei. A luz também brilha na prática do amor cristão. Versículo 7 e 8 de 1 João 2 fala isso. A luz na Bíblia é o próprio Deus. A luz na Bíblia é Jesus. E a luz na Bíblia também é o crente. Você pode olhar nesses textos que estão destacados aí. E aí a gente precisa entender que nós precisamos ser submissos à palavra de Deus no amor cristão, amar uns aos outros. Nós precisamos entender que nós todos somos pecadores, né? E eu, inclusive meu irmão. Então, a prática do amor cristão não é para aquele irmãozinho meu que merece, mas é para todos, porque a nossa posição em Cristo é de redimidos, mas redimidos porque nós somos antes pecadores. Então, essa posição, não existe uma posição mais alta e mais baixa no meio do povo de Deus, né? Nós todos precisamos da graça de Cristo. E precisa haver coerência com o nosso viver. Então, a gente fala que anda com Deus e odeia o nosso irmão, né? Não tem como isso acontecer. Precisamos ser coerentes com a nossa vida, precisa ser coerente com a fé que nós professamos. E por fim, mas não menos importante, a luz brilha nas convicções que nós temos.
E convicções essas que não podem ser tiradas de nós, têm que ser muito claras na nossa cabeça. 1 João 2, de 12 a 14. Primeiro, é a convicção do perdão dos pecados. A luz brilha quando nós entendemos que nós fomos perdoados dos pecados por Jesus. Que todos nós, né, e crentes em Jesus, fomos salvos por Ele. Essa convicção de perdão dos pecados nos faz viver uma vida livre, sem julgo, sem o peso, né, da culpa do pecado, por exemplo. Então, a gente não conseguimos viver de maneira mais leve. Outra coisa importante é a convicção sobre quem Deus é. Nós precisamos saber quem Deus é. Isso se dá no ato de conversão, onde a gente conhece a Jesus. E o fato de você conhecer Jesus já muda a sua vida, né? E a partir daí, de fato, a luz começa a brilhar. Mas também se dá no dia a dia com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais convicção, mais certeza eu tenho sobre quem Deus é. E mais eu reflito o caráter de Deus. A luz também brilha através da convicção da vitória sobre Satanás. Satanás já morreu, não há barreira, não há pecado, não há adversidade que possa nos fazer retroceder. E nessas horas a nossa luz precisa brilhar. A nossa luz não, a luz que vem de Cristo precisa brilhar em nós, mostrando a nossa diferença, né, diante das adversidades, a nossa diferença diante da maldade do mundo. Nós cremos, temos esperança que Cristo vai voltar. A luz também brilha na convicção da força para guardar a palavra. Nós conseguimos, não por nosso mérito, mas nós temos condições de estudar a palavra de Deus, de entender quem Deus é cada vez mais. Porque nós podemos ser devotos no sentido de constantes na leitura diária, na nossa vida diária com Deus. Nós podemos também guardar a palavra através da contrição, reconhecendo os nossos pecados, nossa fraqueza, na nossa humildade, procurar de fato a Deus e sermos também perseverantes. A luz brilha também em todas essas convicções. Quando se mostra perseverante, quando se mostra uma pessoa constante, quando se mostra uma pessoa contrita, humilde, uma pessoa que de fato toma suas decisões com base naquilo que Deus quer para a sua vida. Então as pessoas percebem, a luz pode brilhar por ali. Poxa, fulano não faz nada antes de orar. Fulano não faz nada precipitadamente. Fulano não faz nada sem antes pensar bem. E o nosso pensar bem não é pensar com a nossa cabeça. O nosso pensar bem é botar diante de Deus. Percebam como que a luz de Cristo pode brilhar em nós através da convicção, por exemplo, de devoção. Da convicção de que eu preciso buscar a Deus para que eu tome as melhores atitudes, para que com as minhas melhores atitudes eu consiga abençoar as pessoas que estão ao meu redor. E para terminar a lição de hoje, né, precisa entender que obedecer, amar e ter convicção são coisas muito práticas e tem que ser normais para quem está em comunhão com Cristo. A luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Então, não tem como a gente ser cristão e não ter uma vida de obediência, de amor e de convicções claras. Nossa vida pode refletir essa luz se deixarmos tão somente o brilho do Senhor nos envolver no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos. Então, percebam que não é por mim, não é a minha luz que brilha, é a luz de Cristo que brilha em mim. Para que a luz de Cristo brilhe em mim, eu preciso conhecer e estar cada vez mais próxima dele. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra de hoje faça sentido no seu coração, que ela possa fazer com que a gente reflita e tome melhores decisões, que a gente consiga mudar o nosso comportamento onde tem que ser mudado, que nosso coração seja cheio de vontade de obedecer, de amar e cada vez mais certo sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz e o que Ele espera de nós. Até a próxima lição.